15 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Vamos de meditação diária. O tema é: não se desespere por causa dos que vêm contra ti. Texto base da nossa leitura desta segunda-feira encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo 1 ao 7. Capítulo de número 7, versículo 1 ao 7. Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, se levantaram contra Judá nos dias de Acaze. O coração do rei e do povo se estremece como árvores agitadas pelo vento. O Senhor envia Isaías para dizer: teme não, e não se desanime. Esses dois pedaços de tições fumegantes não prevalecerão. Isso não subsistirá e nem acontecerá. O tema da lição esta semana é: o tema da nossa lição esta semana é profetismo como gênero literário. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Eu te peço encarecidamente, nossos vídeos aqui são assim, feito com simplicidade, mas com amor, com carinho e também com o único objetivo de alcançar vidas para o reino de Deus. Se você puder tirar um pouquinho do seu tempo precioso, ouvir esta palavra, ser abençoado e ser um canal de bênção na minha vida e na vida daqueles que poderão ouvir, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe com alguém. E se esse áudio, também estamos enviando áudio em alguns grupos de WhatsApp, se este áudio chegar até você, ouve a palavra. E depois que você ouvir, ou enquanto estiver ouvindo, vai compartilhando aí com seus amigos, com seus contatos. E acesse o meu canal, Pastor Valdir dos Anjos, e aonde você estará sendo abençoado e alcançando mais de 300 vídeos da Palavra de Deus, cada um editado e feito com fidelidade à Sagrada Escritura, para nossa edificação espiritual, para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Seja um canal de bênção, deixa Deus te usar, compartilhe, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa aí o seu comentário. No capítulo 7 do livro de Isaías, do capítulo 7 do livro do profeta Isaías, ele nos apresenta um cenário de crise política, espiritual e social. Judá está cercada por inimigos e o medo domina o coração do rei e da nação. É exatamente nesse ambiente que levanta a voz profética, não apenas para registrar fatos históricos, mas para interpretar a história à luz da vontade divina. Vejamos, quando o medo governa, Deus levanta profecia. Deus levanta profecia para restaurar a esperança. O profetismo como gênero literário nasce nesse contexto. Deus falando ao seu povo em momentos críticos, trazendo advertência, correção, consolo e direção. Vejamos por que Deus escolheu registrar essas mensagens proféticas por escrito, não apenas deixá-las no momento histórico em que foram proclamadas. Vejamos o que é profetismo como gênero literário. Veja bem, o profetismo como gênero literário é um tipo especial de literatura bíblica inspirado por Deus, produzido em contextos históricos, exortativa e espiritual, mais do que normalmente histórica. Diferente de narrativas históricas contínuas, os livros proféticos chamam o povo ao arrependimento
interpretam os acontecimentos à luz da aliança com Deus, revelam o caráter santo, justo e misericordioso do Senhor. Portanto, aponta consequências espirituais das escolhas humanas. Embora as mensagens tenham sido direcionadas a um povo específico, tratando de problemas locais e temporais, a forma escrita permitiu que atravessassem gerações e fronteiras. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, nós entendemos que aqui entra um ponto fundamental. Devemos muito do registro das profecias aos filhos dos profetas e às escolas de profetas que sentiram-se impulsionados a consignar por escrito as palavras inspiradas que ouviam séculos após século. Isso formou um estilo literário reconhecido como literatura profética inspirada, ainda que não homogênea. Vejamos os livros proféticos na Bíblia hebraica. Tanakh, Pentateuco, Torá, era considerado palavra de Deus escrita com o tempo da revelação, foi sendo organizada na Bíblia hebraica. Tanakh, Torá, lei, instrução, Gênesis a Deuteronômio, Nevim, profetas, Ketuvim, escritos messiânicos ou miscelânea. Os livros proféticos pertencem à segunda divisão, Nevim, e são organizados em profetas anterior, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livros de Rei. Esses livros complementam os históricos interpretando os fatos sob a ótica espiritual. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. O livro dos 12 profetas menores. Observação importante: Daniel não está entre os profetas da Bíblia hebraica, pois é classificado como literatura apocalíptica, estando entre os escritos. Isaías, capítulo 7, e o profetismo em tempos de ameaça. Em Isaías 7 vemos claramente o propósito do profetismo. O povo está em pânico, o rei está inseguro, o futuro parece ameaçador. Mas Deus envia o profeta com uma mensagem clara: isso não subsistirá nem acontecerá. O profeta não nega a existência do inimigo, mas revela o limite que Deus impõe a ele. Aqui está o coração do tema principal. Não se desespere por causa dos que vêm contra você. O inimigo pode fazer barulho, mas só Deus determina o desfecho. Não se desespere por causa daqueles que vêm contra você. O inimigo pode fazer barulho, mas só Deus determina o desfecho. As escolas de profetas e perpetuidade da voz de Deus. As escolas de profetas e a perpetuidade da voz de Deus. Deu um trava-língua. As escolas de profetas surgidas dos dias de Samuel. Primeiro livro de Samuel 19, 18, 20. Segundo de Reis, capítulo 2, versículo 3 e 5, capítulo 4, 38 e capítulo 6, versículo 1, deram ao ofício profético continuidade, formação espiritual, organização, perpetuidade. Esses discípulos não apenas ouviam os profetas, mas registravam, sistematizavam e preservavam suas mensagens. Por isso, hoje temos um corpo literário
profético que ensina, exorta, corrige, consola e continua falando à igreja e à sociedade atual. Portanto, as lideranças eclesiásticas precisam discernir o tempo à luz da palavra e não apenas nas circunstâncias. Não liderar pelo medo, mas pela revelação, valorizar o ensino bíblico profundo e responsável. A igreja deve aprender que crises não anulam promessas, ouvir a voz profética sem desprezar o contexto bíblico, entender que a palavra escrita continua viva e atual. Nem toda ameaça determina o futuro. Deus continua intervindo na história. Valores espirituais precisam ser preservados e transmitidos. Já estamos caminhando para o final deste estudo. O profetismo, como gênero literário, nos ensina que Deus fala no meio da história, interpreta os acontecimentos e conduz seu povo com propósito. Os livros proféticos não são apenas registros antigos, mas mensagens eternas, preservadas pela ação do Espírito Santo e pelo zelo dos filhos dos profetas. E deixo mais uma pergunta aqui para você. Se Deus foi fiel em preservar sua voz por séculos, não continuará falando hoje à sua igreja e aos seus líderes diante das ameaças, crises e pressões do nosso tempo? A mensagem permanece atual. Não se desespere por causa dos que vêm contra você. Deus continua soberano, falando, orientando, sustentando o seu povo. Portanto, que sejamos uma geração que ouve, compreende, registra no coração e vive a palavra profética do Senhor. Amém.